o que é uma mônada, o que é uma estrutura de mônada, enfim, esses temas que ouvimos bastante falar por aí e, e ainda deixam muitas dúvidas, deixam muitos questionamentos no, no sentido da gente fazer os entendimentos e ter também uma linha de raciocínio. Eu acho que esse assunto é muito complexo. Então eu até vim aqui, dei mais uma estudada, busquei algumas fontes, fui verificar e eu achei interessante vir conversar com vocês hoje, trazendo também algumas imagens que eu acho que fica mais fácil da gente compreender e também montar os nossos raciocínios, porque esses entendimentos, eles abrem, vamos dizer, horizontes para que se tenham vários entendimentos. A gente sempre tem que ter esse, esse raciocínio, esse questionamento que, que a espiritualidade, esses assuntos, é um campo aberto, onde você pode sempre fazer mais reflexões, buscar as informações que a sua alma traz também e ir tentando entender. Então, espero que isso possa ajudar, ou pelo menos clarear, abrir algumas coisas para a maioria das pessoas, tá bem? Então, como eu peguei algumas imagens em um site, essas imagens têm direitos autorais, eu vou colocar aqui a fonte, tá, de onde eu peguei. Depois, quem quiser pode também estar visitando esse site, tá, indo lá ler, porque eles têm textos falando de uma outra forma, ou, aliás, de uma forma bem parecida com o que eu vou abordar aqui, para depois vocês lerem também, tá? Então, primeiramente, eu vou colocar uma imagem aqui na tela, e aí eu já vou colocar a fonte aqui também para não ter problemas, tá bem? Vamos lá. Então a imagem que eu vou trazer para vocês é essa, tá? E a fonte é essa, famíliasdealma.com. Quem quiser depois dar uma passada lá, não agora, agora vamos nós conversar aqui, depois vocês visitam o site, tá bem? Então, pessoal, aqui tem de uma forma bem simples, mas muito didática, explicando uma mônada, tá? O que seria uma mônada? Então você vê que a mônada é a família de alma. Muitas vezes nós já abordamos sobre isso, já conversamos sobre isso, então daria para a gente dizer que a mônada, ela parte, é a parte de onde se origina, de onde tem o princípio do nosso eu superior, tá? Eu não vou ler agora as perguntas, pessoal, porque eu vou tentar me concentrar nessa explicação, tá? Depois, quem tiver perguntas, deixa para fazer depois, porque senão vai passar aqui, eu não vou conseguir ver. Depois eu volto para responder essas perguntas, tá bem? Então aqui está uma estrutura de mônada. Todas as mônadas, a mônada a gente até poderia chamar do nosso eu superior, tá? Depois eu vou explicar isso um pouco melhor. Só não quero perder aqui a linha. Toda mônada, ela origina até 12. Vejam bem, até. Não é que todas originam 12, mas até 12 super-almas. Então, na imagem aqui, a gente vê bem no centro a mônada e 12 super-almas originadas dessa mônada, tá? Então, quando a gente pega uma dessas super-almas, que é ali no desenho, essa super-alma são as bolinhas azuis, e você vê que então tem uma lá que tem umas bolinhas vermelhas, tá? Então, ali diz você. Você é uma parte, um fractal, por isso que a gente fala em fractais, e, e você é um fractal da superalma, que é uma parte da mônada. Então, isso é a família monádica. Ali ele até coloca almas gêmeas de primeiro grau, ou seja, almas que foram originadas da mesma superalma que você. Então, ali está você, e depois você tem outras superalmas. Então, essas outras, então as bolinhas vermelhas e as bolinhas verdes ali seriam almas gêmeas de segundo grau. Então, quando a gente pega
e tenta entender isso, aqui a gente tem a primeira caracterização desse entendimento que se faz, que nós questionamos e conversamos muito sobre almas gêmeas e também sobre chamas gêmeas, que a gente já vai entrar lá, tá? Então, aqui nessa primeira imagem, a gente consegue entender o que é uma família monádica, tá bem, pessoal? Deu para captar bem isso? Então, uma mônada, você pega uma supraconsciência central que origina 12 superalmas. Dentro dessas superalmas, elas geram outros fractais, que é o que nós somos hoje, tá? Por isso que está lá, você. E aqui a gente tem o entendimento que dentro da mesma superalma, você tem as suas almas gêmeas. E no complemento com as outras superalmas que compõem essa mônada, você tem as almas gêmeas de segundo grau. Depois a gente vai falar de chamas gêmeas e almas afins, tá? Daqui a pouquinho também em imagens. Eu vou trazer isso para vocês. Aqui tem uma outra curiosidade, vocês vão vendo que todos os assuntos que nós conversamos, eles vão se complementando dentro dos entendimentos. Você vê que uma mônada, ela gera 12 superalmas. E quando você tem 12, o conjunto monádico de 12 mônadas formando 12 superalmas, quando você multiplica 12 por 12, tá? Você tem 144. Tá? E aí que entra 144 mil almas que a gente tanto fala. E porque a gente falava naquelas lives que elas faziam o trabalho em conjunto com as suas chamas gêmeas. Porque o que acontece? Você vê que nessa imagem que tem aqui, você tem então, as 12, aqui, ó, aqui a gente pode ver, ó, 12 super-almas formam 12 vocês aqui, tá? Então, quando você pega a bolinha azul, que ela é uma super-alma, e tem mais 12 bolinhas vermelhas na volta, você multiplica 12 por 12 e você tem, então, 144. E aí que vem a 144 mil. Porque vocês entendem que quando a gente falava lá que essas 144 mil almas estariam aqui encarnadas, portando, na verdade, os selos, os códigos, os códex que a gente chamou naquela oportunidade, jogando isso para a grade planetária para que todos os encarnados possam receber. Por isso que eu até estava falando, não é toda mônada que já tem 12 super-almas completas, tá? Mas a tendência é que todas as mônadas caminhem para ter as suas 12 super-almas. Então, você vê como esses assuntos vão se complementando. Então, quando a gente acabou abordando naquela oportunidade, naquela live, falando, trazendo, quem não assistiu está aqui no canal, é uma live, se alguém quiser compartilhar depois aqui no chat, é uma live que fala sobre a tarefa das 144 mil almas aqui, tá bem? Então, agora eu vou colocar um outro slide aqui, que ele mostra aqui, mas é um slide mais simples, só para a gente entender o que são essas almas gêmeas, tá? De primeiro grau. Então, você tem a superalma, já saímos da mônada, agora estamos na superalma, e você tem, então, você está ali e existem mais 11 complementos ali, que seriam as almas gêmeas diretas. Depois, quando você volta na imagem anterior, você vê que tem mais umas quantas almas gêmeas de segundo grau, tá? Então, nós temos várias almas gêmeas. Em muitas oportunidades, a gente já comentou sobre isso, tá? Então, aqui só mais uma imagem para complementar um pouco essa parte, tá? Eu vou tirar agora o site daqui, mas fica aqui. Depois, quem quiser acessar, até coloco na descrição do vídeo, tá bem? Então, o que acontece? A gente vai caminhando dentro disso para tentar entender tudo isso que a gente traz aí sobre alma gêmea, chama gêmea, almas afins. Então, a gente vai entrar primeiro na alma afim, tá? Dentro da formação das mônadas, você vai ter a sua família monádica, como está aqui na imagem,
a mesma imagem. Então, lá está você, o pontinho vermelho, novamente. E você vai ter a família monádica adjacente, ou seja, uma família monádica já lateral a essa, para facilitar o entendimento. Todas essas almas, essas bolinhas roxas que estão aqui, são almas afins. Tá? E o que, que é uma alma afim? Uma alma afim é uma alma que tem uma mesma vibração que você. Foi formada mais ou menos na mesma energia, então você entende que ela se torna uma alma afim por ter uma energia muito compatível com a sua. A gente já abordou também aqui, falando que almas gêmeas não, sempre foi. Não era tão comum ter esse encontro de almas aqui no planeta. Não era tão comum, porque quando você pega dentro da super-alma, até vou voltar nesse slide, tá? Quando você pega dentro da super-alma, nem sempre todas essas almas gêmeas vêm encarnar junto, porque eles chamam isso de ponto encarnado, ponto. Enfim, tem vários nomes, mas é muita energia para se colocar junto. Então, às vezes, você pega quando duas almas gêmeas ou almas gêmeas de segundo grau se encontram, diz que é uma energia tão forte que é capaz de iluminar toda uma cidade. Então, você vê que a estrutura disso é energia, sinergia, conexão pura. Tá? E a gente nem chegou nas chamas, nós estamos falando ainda das almas gêmeas. Então, dentro dos entendimentos que a gente traz, é muito mais fácil, mais simples, você estar próximo de almas afins, ou seja, de mônadas adjacentes, tá? Então, esse primeiro entendimento. Claro que não quer dizer que não tenham almas gêmeas por aí. Tem. E, inclusive, dentro do que nós estamos caminhando aqui de transição planetária, vamos dizer, a fase planetária que nós estamos nesse momento, fica mais fácil, fica mais propício. Tá? Vale sempre lembrar que uma mônada, quando você pensa na mônada, não na superalma e nem no fractal, que é você, na mônada, ela resolve experienciar. Então, às vezes, vão ter superalmas em planetas diferentes do universo, tendo escolas, a gente chama de escolas, que estão passando evoluções diferentes, porque tudo isso é integrado na mônada. Toda a experienciação que é feita por um fractal, por uma superalma, por todo esse conjunto, ele integra a mônada. Por isso que a gente fala sempre, você está em conexão com a sua família, você está em conexão com a sua mônada, com o seu eu superior, com a sua superalma. É isso, então, para a gente ter um entendimento aqui linear disso tudo, tá? Então, aqui a gente já tem, só recapitulando, nós temos aqui, então, aqui deixa eu colocar de volta, nós temos pegando essa imagem aqui, nós temos a mônada e as superalmas, 12 na volta, tá? Da superalma, a gente vai ter mais 12, aí vem os 144, tá? E as almas gêmeas. Aqui a gente tem a separação de almas gêmeas de primeiro grau, dentro da mesma superalma, e almas gêmeas de segundo grau, com superalmas diferentes, mas dentro da mesma mônada, tá? E agora eu vou compartilhar com vocês o outro slide que fala das chamas gêmeas. Até ele traz aqui chamas gêmeas ou complemento divino ou contraparte espiritual, tá? Então, o que acontece? Se vocês pegarem essa primeira parte ali, que está vermelha e verde, na esquerda aqui do slide, vocês vão ver que seria a metade da mesma laranja. Ou seja, cada um de nós, quando foi criado, tem uma parte complementar, tá? Sendo o masculino e o feminino. Isso é a chama gêmea. Então, quando você pega a parte que traz o complemento feminino, é o polo negativo, e o masculino, o polo positivo, mas não positivo e negativo no sentido de bom ou ruim, é no sentido energético, tá? Então, você vê que no desenho central, aqui você tem a superalma, então tem aqui os 12 fragmentos, e um fragmento que ele pega esse vermelho e verde está aqui do lado da divisão. Isso são as chamas gêmeas, representando o sagrado masculino e o sagrado feminino, tá bem?
E bem na direita aqui você tem as expressões multidimensionais da mesma alma, em dimensões e densidades diferentes. Aquela coisa que às vezes a gente fala, está numa realidade paralela, entende? Então, é um assunto bem complicado, é um assunto que exige bastante conhecimento, bastante estudo, bastante entendimento. Mas eu quis trazer para vocês, para abrir alguma coisa, facilitar um pouco e entenderem o quão grande é o nosso ser, o quão grande todos nós somos. Mas é isso, pessoal. Quando você vai tentar entender isso, por isso que chamas gêmeas é o complemento total, é a energia mais forte que poderia se manifestar aqui nesse planeta. Quando duas chamas gêmeas se encontram, é a totalidade do ser aqui. Eu, algumas oportunidades, até compartilhei que isso não é uma coisa tão comum de acontecer, não é? Mas agora está sendo um pouco mais porque a gente está atingindo níveis vibracionais diferentes, caminhando dentro da transição planetária. Então, com isso tudo, com esses slides, depois vocês acessem o site esse que eu compartilhei, leiam lá com calma, você pode ler com bastante calma e ter um entendimento um pouquinho diferente. Então é mais ou menos isso, tá? O vídeo que eu mencionei, depois o pessoal pode colocar depois o pessoal pode colocar aqui no chat, tá? Tem um vídeo ali que ele até, se eu não me engano, é a capa aqui do meu canal, que é 144 mil almas, tá? Depois vocês podem estudar, porque tem tudo a ver com a mônada, tem tudo a ver com esse assunto. Na verdade, os assuntos, eles são sempre complementares. Quando você pega aqui que existem 144 partes, 1000 partes de códigos que nós estamos trazendo de volta para nós, dá para entender um pouco qual é a missão dessas 144 mil almas, tá? Porque elas vêm portando esses códigos, esses códex, estão lançando eles na malha e voltando. Repito, nem todas as mônadas já têm as 12 super-almas, tá? Algumas estão no processo inicial de expansão, de formação. Então, assim, como que são criadas as almas, tá? Dentro de uma mônada, dentro de uma família monádica, tendo individualidades. Então, vou abrir aqui para algumas perguntas, mas eu queria saber se deu mais ou menos para entender. Aqui pegando a pergunta da Carla, tá? O que acontece, Carla? Realidade paralela são as dimensões diferentes que a gente tem em determinada região, espaço, planeta, tudo mais. Então, quando a gente pega essa imagem aqui, tá, e fala que você tem expressões da mesma alma em dimensões e densidades diferentes, significa que várias partes dessa mesma alma podem estar aqui no nosso planeta, tá? Por isso que a gente tem, às vezes, alguns déjà vus, algumas coisas, porque é uma pequena expressão disso. Mas, repito, esses assuntos são bem complexos. É questão da gente pegar e fazer mais estudos, buscar mais entendimentos, mas eu quis trazer isso porque eu achei interessante para vocês irem também montando os seus raciocínios e os seus entendimentos, tá? Essas imagens estão todas nesse site que eu mencionei, tá? Eu até vou colocar ele de novo aqui para quem quiser pegar. Então, vou repassar elas aqui uma a uma, tá? Superalma, almas gêmeas, e ali ele coloca você. Dentro da mônada, é isso, tá? 12 superalmas, quando ela está completa, vamos dizer assim, tá? Porque tem mônadas que não têm ainda as 12 superalmas, e os 12 fractais de alma, tá? Que ali ele até coloca, isso é você. Aí, as almas gêmeas de primeiro grau, dentro da mesma superalma, de segundo grau, já em outras superalmas formadas na mesma mônada. Depois a gente vai aqui para mônada adjacente, então a sua mônada, o mesmo desenho, a sua família monádica, e você tem do lado a família monádica adjacente colocando almas afins, tá? Que era o caso, ainda, eu acredito,
ser os casos mais comuns, tá? Almas afins. Outra coisa, a mônada, ela se confunde com o eu superior. Esse estudo também dá para fazer mais aprofundado. Mas o que que acontece? No fim das contas, o eu superior é a própria mônada. É a superalma. Então você entende só que aqui a gente tem um entendimento linear, aquele entendimento linear, mas você entende que quando você vai subindo, 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 você vai virar um só com a mônada. Seria mais ou menos isso. Por isso que quem estuda as dimensões, a partir, se eu não me engano, da nona dimensão ou da décima, já tende a ser só luz, não tem mais estrutura de corpo físico, mesmo sendo mais etérico, tá bem? Então, acabei trazendo aqui, pessoal, para que ficasse mais fácil, mais simples esse entendimento. Só vão me relatando se ainda está boa a transmissão, tá? Porque, como eu disse aqui, a minha internet, ela não está ajudando muito hoje aqui, mas a princípio seria isso. Então, conseguiram entender mais ou menos isso? Até depois, quem quiser, assista de novo esse vídeo, vá no site, tá? Eu vou colocar o site aqui de novo, tá? Eles são pessoas que entendem mais desses assuntos, são mais especialistas desses assuntos, mas como eu fui pesquisar um pouco também, achei muito interessante as imagens deles, eu quis trazer aqui para vocês, como eu disse, para vocês abrirem também, para vocês estudarem, abrirem o entendimento e ir formando também os seus. Repito, ninguém aqui no mundo traz, talvez, verdades absolutas, mas sempre serve para a gente fazer as nossas reflexões, tá? Então, daria para a gente, a partir disso, ir abrindo um pouco mais, tá?